e hoje eu vou acrescentar mais 3 pontos aqui para vocês. Na semana passada, olha o que eu falei com vocês. Se você quiser aumentar não, né? Diminuir, no caso, acelerar a sua preparação, existem 2 coisas que você pode fazer. E hoje eu vou trazer mais 3 coisas, na verdade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pelo mais óbvio. Se eu quero acelerar a minha preparação, fazer uma preparação mais rápida, o que eu posso fazer? Primeiro, aumentar o tempo de estudo, aumentar a carga horária de estudo. Em vez de eu passar vários meses, vamos pensar assim, em vez de eu passar 6 meses estudando 1 hora por dia, eu posso estudar 3 meses, 2 horas por dia, tá vendo? Eu tô aumentando o tempo de estudo, então eu tô estudando mais horas, menos meses, digamos assim. Eu posso escolher estudar 1 hora por dia por 6 meses ou 2 horas por dia por 3 meses. A gente comentou sobre isso na semana passada. Então, a primeira opção que eu tenho é aumentar minha carga horária, aumentar o meu tempo de estudo. Segundo ponto que você pode utilizar para acelerar a sua preparação, você pode aumentar o seu contato com o inglês. Gabi, por que aumentar o meu contato com o inglês vai ser fundamental para acelerar a minha preparação? Porque quanto mais contato eu tenho com a língua inglesa, mais eu estou familiarizado com o idioma e mais eu vou aproveitar as minhas habilidades durante a prova, durante a realização da prova. Então, indiscutivelmente, se eu estou fazendo uma prova de inglês, é esperado que eu tenha uma familiaridade com esse idioma. E para que eu tenha essa familiaridade com o idioma, um dos aspectos que vai auxiliar a construir essa familiaridade, essa intimidade com o inglês, é o contato que eu tenho com a língua. Então, se você quer acelerar a sua preparação, uma segunda forma mais óbvia de fazer isso é aumentar o seu contato com o inglês. Então, eu estou falando de colocar mais inglês na rotina. Como que eu posso fazer isso, Gabi? Como que eu posso acrescentar mais conteúdo de inglês no meu dia a dia? Existem várias formas de fazer isso. E tem muita gente que fala sobre imersão, né? E cria uma imersão em inglês. O que é criar uma imersão em inglês? Começar a fazer as coisas que você faz na sua rotina usando português, só que em inglês. Então, todos os dias eu gosto de ler as notícias pela manhã. Que tal ler as notícias em inglês? Eu uso muito o meu telefone. Que tal configurar a linguagem do seu telefone para a língua inglesa? Eu gosto muito de ouvir música. Que tal ouvir músicas em inglês? Eu gosto muito de assistir série. Que tal assistir a série com a legenda em inglês? Ou em inglês com a legenda em português? Ou inglês? Depende do nível que você tá. Você pode fazer isso. Você tem essas opções, essas alternativas. Então, existem várias formas de incluir o inglês no seu dia a dia. Todo dia eu vou ler um texto em inglês. Todo dia eu vou fazer um exercício em inglês de um site. Você pode escolher. Existem várias coisas que você pode fazer. Inclusive, hoje, eu estava finalizando o planner de atividade de inglês de bônus para o pessoal da próxima turma do Método TOEFL P, com atividades todos os dias. É só clicar no link e aí já abre a atividade para você. Bom, aqui a gente falou sobre 2 alternativas mais óbvias que a gente tem para você poder acelerar a sua preparação, ganhar tempo na sua preparação. Agora eu quero trazer aqui 3 alternativas não óbvias que muita gente não fala ou não sabe e que vão fazer total diferença na sua preparação.
Deixa eu colocar aqui para vocês. 1, 2, 3. Deixa eu aumentar aqui a fonte do nosso resumo, porque querer demais que vocês enxerguem uma letra deste tamanho na hora do almoço, não é mesmo? Então, vamos lá. Para as alternativas não óbvias. Primeira delas, e que vai diferenciar uma preparação que vai levar muito tempo de uma preparação mais rápida. Tem gente que, quando descobre que precisa fazer uma prova de inglês chamada TOEFL, vai fazer o quê? Vai começar a estudar inglês. Só que aí, e isso é real, tá? Já recebi mensagens de pessoas que, quando eu perguntei, você estava estudando para a prova? Como foi que você estudou? Como foi a sua preparação? E aí a menina falou, eu peguei uns livros lá de um cursinho que eu tinha feito e comecei a estudar. Então, o que algumas pessoas fazem? Elas estudam só inglês. Então, pensa em um cursinho regular. Para você sair do básico, passar pelo intermediário e chegar no avançado, quantos anos isso vai levar em um curso regular? Ou quanto tempo isso vai levar se você simplesmente pegar uns livros de gramática, esses daqui, ó. Aqui, ó. Esses daqui são livros de gramática. Quanto tempo você vai levar se você pegar todos os livros de inglês que você tem, do básico ao avançado, e começar a estudar? Ou quanto tempo vai levar se você entrar, se matricular em um cursinho hoje, no básico, no básico não, no iniciante e até o avançado? Isso vai levar muito tempo. Tem cursinhos que, se for no modo, tipo, intensivão, você vai levar mais ou menos aí, deixa eu colocar aqui, mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Como que a gente pode evitar perder esse tempo todo? Aí é que entra a forma não óbvia de acelerar a sua preparação. Essa aqui é a forma correta que vai acelerar a sua preparação. Isso aqui só vai te atrasar. Então, em vez de começar do zero e até o avançado, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o conteúdo de inglês estratégico. O que é um conteúdo de inglês estratégico, Gabi? Somente o conteúdo de inglês cobrado na prova, do básico até o avançado. Então, você vai selecionar. Você não vai estudar todos os conteúdos de inglês do mundo. Você vai selecionar somente os conteúdos de inglês cobrados na prova. Quem perdeu a live da semana passada, eu falei sobre os conteúdos cobrados. Então, vamos colocar aqui preposição, vou colocar minúsculo. Preposição, verbos, conectivos, orações, artigos, pronomes. Ixi, a gente vai estudar somente os conteúdos cobrados na prova. Assim você vai acelerar a sua preparação. Em vez de ficar começando do zero, estudando um monte de conteúdo que às vezes nem vai aparecer na prova, a gente vai passar por todos os níveis e por cada um dos conteúdos dentro daquele nível que vai ser cobrado na prova. Se eu estou estudando para a prova, não tem porquê eu ficar estudando algo que não é cobrado, percebe? E isso é o que atrasa a preparação de muitas pessoas às vezes, que quer estudar tudo, mas está estudando o tudo que não é cobrado na prova e está deixando de estudar coisas que são estudadas, que são cobradas na prova. Segunda forma não óbvia de acelerar a sua preparação, a gente também teve uma live só falando sobre simulados, é que muita gente quer estudar por simulado, sendo que isso não existe. Algumas pessoas acham que, se ficar fazendo simulado, elas estão se preparando da forma correta. E com isso, elas perdem muito tempo. Elas perdem muito tempo. Porque elas seguem isso aqui, ó, simulado, faz a prova,
Não passou, simulado, faz a prova de novo, não passou, simulado, e assim vai. Só que assim elas estão entrando em um ciclo vicioso. Porque os simulados, eles não vão aumentar a sua pontuação. O que vai aumentar a sua pontuação é um processo adequado de preparação. Então, ao invés de ficar fazendo simulado, prova, simulado, qual seria a forma de acelerar a sua preparação? Você vai usar os simulados como um recurso dentro da sua preparação. Qual que seria o ideal? Faz um simulado, aí você vai entender o seu ponto de partida. A partir daí, você vai traçar um plano de ação com base na sua nota atual. Depois que você traça esse plano de ação, você vai estudar os conteúdos cobrados, praticar cada conteúdo de forma isolada, tirar suas dúvidas. Aí sim é que você vai fazer um simulado novamente, reunindo todos esses conteúdos, e aí sim você vai agendar a sua prova. Esse é o processo adequado de preparação. E ele vai te poupar tempo, porque você está seguindo o que deveria ser. E você não vai ter que ficar fazendo a prova várias vezes, desperdiçando dinheiro para chegar em lugar nenhum. Então, essa é a segunda forma não óbvia de acelerar a sua preparação. A terceira e última forma não óbvia de acelerar a sua preparação é estudar com um mapa. Como assim, Gabi, estudar com um mapa? Veja bem, a maioria das pessoas que começa a preparação sem seguir um mapa, elas começam sem rumo. Então, hoje eu estudo... Opa, ficou enorme, né? Ó, hoje eu estudo conteúdo A. Aí amanhã eu estudo conteúdo Y. Aí depois de amanhã eu estudo conteúdo F. Tá vendo que essa pessoa vai pegando um monte de conteúdo isolado na internet, porque não sabe por onde começa a estudar, e vai estudando esses conteúdos totalmente fora de ordem. E aí você está tentando criar um mapa que não vai encaixar, porque você está acrescentando os conteúdos da forma errada. Quando você tem um mapa, o que eu quero dizer com um mapa? O conteúdo do A ao Z. O que é o A ao Z? O A é o conteúdo que você precisa estudar hoje, com o nível de inglês que você tem, e todos os conteúdos que você precisa estudar até o último para chegar onde você quer. E não é só uma lista de conteúdos. São os conteúdos do A ao Z em ordem. Eles estão organizados na ordem que você precisa estudar. Porque às vezes, se eu pego um conteúdo lá do final, por exemplo, conteúdo Y, tá lá para o fim. E aí eu começo a sentir dificuldade naquele conteúdo. Mas não é porque, eu sou burro, por isso eu tô tendo dificuldade. Não. É porque existem conteúdos que são pré-requisitos para que você entenda aquele conteúdo lá na frente. Se você começa estudando de trás para frente, por exemplo, você vai ter dificuldade. Porque existem vários conteúdos que são a base e que você não estudou ainda. Então, quando a gente tem um mapa de preparação, a gente está acelerando o nosso processo, porque eu tenho o caminho pronto para seguir. Eu sei exatamente quais são as etapas, qual é a ordem, tudo certinho. E isso vai me poupar tempo. Isso vai me poupar tempo.
Porque quando a gente está tentando criar um caminho, o que vai acontecer? A gente provavelmente vai errar. Se a gente não conhece o caminho e a gente está fazendo esse caminho pela primeira vez, você provavelmente vai cometer vários erros. Que quem já passou por esse caminho, no meu caso, eu já fiz a prova do TOEFL várias vezes, já me preparei várias vezes, já preparei vários alunos que foram aprovados. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei quais são os atalhos. Eu já sei quais são os obstáculos que você tem, que se livrar. Então, na jornada TOEFL ITP Sem Mistérios, especificamente na nossa aula 3, eu vou te entregar esse mapa completo de preparação, do A ao Z, tudo em ordem. Quais são as etapas, o que você precisa fazer, qual a sequência, tudo certinho, para sair de onde você está hoje e atingir a sua aprovação no TOEFL o quanto antes.